Estamos ao vivo. Hum. Não consigo ver assim. Sim. Agora sim. Agora estamos. Então vamos lá. Vamos. Boa noite, boa noite, boa noite. Max. Olá, tudo Javi, bem? boa noite. Essa lentezinha é necessária, né? Olá, boa noite a todos que estão entrando. Tudo bem? Olá, Dudu. Meu irmãozinho, Duduzinho. Tudo bem? Uhum. Tudo Oi. bem? Tudo bom? Boa noite, gente. Vamos esperar mais alguns minutinhos para chamar a Cláudia. Oi, você está lá do Chile, Javier. Ah, que legal. Tudo bem? Olá, Seja tudo bem-vindo. bem? Como estás? Como estás? Oi, Gigi. Gigi. Boa noite, gente. Então, gente, essa live de hoje foi sobre um assunto que a gente fez algumas perguntas há um tempo atrás, uma semana, não me recordo quanto tempo. E um dos assuntos que as pessoas pediram para a gente falar é sobre cristais. E a gente ama cristal, a gente ama pedra, a gente tem uma conexão muito forte com isso. A Silvia, que trabalha com reiki e esses atendimentos online que ela faz, ela usa muito os cristais, né, para balanceamento dos chakras, e o quanto é importante isso na nossa vida, né? Porque tudo no universo é movimento, tudo está se movendo. Mesmo se você pegar um pedacinho desse cristal e for lá dentro, quanticamente nele, você vai ver lá as moléculas se movendo, se movimentando ali. E isso gera uma energia, né? Falando assim a grosso modo, isso gera uma energia. E cada substância no universo tem uma energia, né? Isso aqui. Então, os cristais, por serem substâncias muito antigas, né, provindas dos elementos da Terra, eles têm uma energia diferenciada, com certeza. Então, a gente se identifica muito com isso. Então, eu fiz uma formação em fluxonomia com a Cláudia, ela era uma das que estudou comigo, e eu conheci a Cláudia lá, e ela me falou sobre o trabalho dela. Eu venho já acompanhando o trabalho dela. Ela é uma terapeuta quântica, né? E ela trabalha com cura quântica, e ela conhece muito sobre esse assunto. Então eu pedi: Cláudia, então as pessoas lá do nosso canal querem escutar sobre cristais, porque tem como você dar uma palhinha assim pra gente, o que a gente pode falar alguma coisa? E ela, nossa, eu quero falar e tal. Ela foi super solícita. Foi assim, eu já agradeço de primeira mão, assim, foi maravilhosa, entendeu? E ela vai falar hoje sobre o uso dos cristais como recurso barra ferramenta para cura física, né? Física nossa e do ambiente. Então ela vai se aprofundar nisso. E com certeza ela vai falar muito mais coisas, porque a Cláudia é sensacional, assim, vocês vão ver. Ela tá? é incrível. Cláudia, você tá aí? Deixa eu ver, para chamá-la. Era por isso que eu não sei, desculpa, gente, eu sou leiga, o que é isso aqui? Não sei se é ela que solicitou. Não. Aqui. Vou adicionar a Cláudia. Vamos lá, guardando a conexão. Olá. Oi, Cláudia, tudo bem? Vou só dar um ajuste aqui na câmera, para ver melhor. Claudinha, eu apresentei assim muito pouco assim de você. Eu gostaria de apresentá-la. Essa é a Cláudia Lopes, uma super amiga lá da Fluxonomia.
Então, como eu já tinha falado, você trabalha com cura quântica, né? E conhece muito sobre os cristais, né? Que você trabalha já muito com isso, né? E Trabalho. eu queria que você desse uma pincelada, assim, do teu trabalho, de quem você é, para o pessoal conhecer um pouco de você e deixa, vamos lá, vamos fluir. Já mandaram Vamos aqui, juntar. ansiosa para programar os cristais. Uma já mandou assim, eu quero saber tudo. Então, vamos lá. Vamos, vamos. Tem muita informação. E assim, eu lembro que uma vez eu comprei um livro que era, na época eu estava estudando aromaterapia, e eu comprei um livro tudo sobre aromaterapia. E aí a minha professora virou e falou assim: Nossa, que pretensão, né, dele escrever tudo sobre aromaterapia. E Ah, aí eu falei, é verdade. Então, assim, não dá para a gente ter a pretensão que a gente vai falar tudo sobre os cristais, né? É. Mas com eu acho certeza. que eu vou só um minutinho, Cláudia. Eu acho que eu vou colocar o meu fone, porque senão acho que vai dar microfonia aqui no áudio. Não tá dando, não. Tá dando microfonia? Tá Não, tranquilo Tá pra você? tranquilo? para Tá mim tá bom. todo mundo escutando bem aí? Dá um ok aí pra gente, só Eu para acho saber que se tá dá. o áudio legal. Eu acho que tá, Eu tô achando que tá É, bom. tá bom então. Qualquer coisa eu tá coloco o bom. fone. Tá Tá bom, bom? beleza. Então, assim, ó, hoje eu trabalho, eu conheci o Marcelo no curso de fluxonomia, até porque eu estava num momento de transição de carreira. Eu sou fonoaudióloga de formação e atuei com a clínica fonoaudiológica durante muitos anos, e foi onde eu me formei terapeuta, né? Eu me tornei terapeuta. E, mas assim, aí eu tinha uma história, porque eu não me conformava com a ciência da forma como ela era. Então eu sempre estava meio que à margem, porque eu falava, não, gente, não é possível, as minhas terapias eram muito chatas. E eu trabalhava com um deficiente auditivo, e eles passavam muitos anos comigo. E aí eu ficava assim, não pode ser uma coisa dessa, né? Então, aí eu fui estudando outras coisas que faziam muito mais sentido para mim, que dava maior tesão de trabalhar, porque aí era gostoso. E aí eu fui estudar cromoterapia, aromaterapia, todas essas ias e fazia escondido, porque se o conselho soubesse que eu aplicava aqueles negócios, meu Deus, era tal. Eu tive Imagino. muito medo. Você é terapeuta, né? Eu sou professora de educação física, né? Sou personal. E também sempre quis agregar à minha profissão outras coisas, porque é muito pouco, né? E aí eu virei terapeuta também, sou professora de yoga, sou mestre em reiki, nananã, adoro cristal, e aí você vai, adoro Aí vai aromas, embora, né? adoro Quando você cores. começa, você. Então, aí eu falo assim, e assim, aí nesse percurso, né, eu acabei me encontrando mais. O que era a margem virou a linha principal do meu trabalho, do que eu gostava de fazer. E aí eu fui me permitindo mais, numa briga, brigando muito com o meu ego o tempo inteiro, né? Com Ah, muito medo de arriscar, falar sobre as coisas. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu tenho uma sensibilidade muito grande. uhum. Então, eu escondia muitas vezes que eu escutava as vozes, que eu falava com seres de outros lugares. Quando eu Adoro comecei em isso. 2012, eu tinha medo, né? Porque eu falava, não, ou eu me interno, ou então. E quando eu comecei a canalizar os pleiadianos, foi muito louco, porque assim, eu fiquei super assustada. E aí era assim, como que eu vou falar para as pessoas que eu estou canalizando um ET, gente? Porque já era muito falar que você trabalhava com o espírito, o espírito morreu, desencarnou, mas aí todo mundo já estava normal. Agora, se falar que você, ai, não, é porque assim, meu mentor, ele é um ET. Aí é que, sabe? Não, eu sei. Eu te Pois entendo é. 100%. Não, Então, e com mas aí, certeza, assim, assim, com certeza, tá. assim, eu tive o primeiro contato, assim, eu não sei se você conhece o Carlos Torres, e eu li um livro dele chamado Povo Azul, que ele se conecta lá com os povos de outros, eu não me recordo se eram os arcturianos, e aí eu falei assim, nossa, mas isso faz muito sentido, porque assim, eu sou da área técnica há 1 milhão de anos, né?
E eu estudo muito, eu estudei muito sobre as frequências e toda a parte física mesmo, né? E aí você fala assim, cara, agora faz sentido, porque se eu não consigo, se eu consigo enxergar do 20 ao 20 Hz, então por, o invisível para mim é uma coisa visível para eles. E aí isso tudo vai se encaixando, né? Muito incrível, assim. Como a gente e é aquilo que você falou, o seu chamado no seu coração, né? É uma coisa que te chama para aquilo, é o magnetismo, né? Que vai te puxando e você, quanto mais conhecimento você vai adquirindo, mais você, parece que vão te liberando mais, né? Então, e É você uma sabe, caminhada, né? Marcelo, que é uma coisa que, assim, já é legal a gente até falar, né? Que, olha, nesse exato momento, nós estamos todos, eu diria que não no mesmo barco, porque cada um está em um barco, cada um está no seu barco, e o seu barco só cabe você, não cabe, cabe botes ou boias, que você pode até jogar para as pessoas se elas caírem do barco delas. Uhum. Mas ninguém cabe mais no barco. Agora a gente está enfrentando uma grande tempestade no meio do oceano, ponto. E Sabe o assim? barquinho balançando, né? Tá todo mundo. E então, assim, se eu estou em equilíbrio e eu estou bem naquele momento, eu posso jogar boias para as pessoas, mas eu já não posso trazer elas para ficar junto comigo. E vale para tudo, não vale só para as coisas ruins, sabe? Vale porque todos nós temos. Olha, se você agora está escutando essa live, ou se você vai ver em algum momento, se você está aqui no planeta agora e amanhã não vai acabar o mundo, nós não vamos viver 3 dias de escuridão, porque a gente tem muita coisa para fazer. E todos nós temos potência, capacidade, intuição. Só que antes, por exemplo, eu despertei um pouco antes sobre isso, porque isso é a minha missão. A minha missão é ajudar as pessoas a poder estar despertando, né? Então, ok, mas eu não sou melhor nem pior, eu só estou um pouco na frente, que também não significa nada. Significa que eu tenho uma visão, que eu acredito, tem um monte de gente que acha que eu sou louca, eu banco isso, certo? Eu banco ser louca, né? Tá tudo bem. E assim, ó, eu agora, nesse exato momento, eu posso dizer para você, ó, beijinho no ombro. Mas não foi assim sempre. Eu morria de medo, eu tinha vergonha, eu não sabia que as pessoas iam. Meu ego era muito. Mas, sabe, eu tinha uma régua muito grande, porque eu falava assim: o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Então, Imagina. agora. Às Então, vezes assim, até dentro da sua agora. própria casa mesmo, né? Até dos seus parentes, né? Tipo, minha mãe tá ficando louca. Ah, eu já tive apelidos, Flora Própolis, eu ia pro meu quarto, já vai pra sua tenda, entendeu? Eu nunca liguei, assim, levo de boa. Mas é aquilo, tem gente que olha e fala, cara, acho que ela tá ficando meio esquisita. Mas tudo bem, Então, sem só problema. que hoje, essa leva do esquisito é maior, muito, infinitamente, graças a Deus. Então, Sim. o que eu estou trazendo é porque nós vamos começar a falar de cristais e não tem uma coisa que assim, nossa, eu sou a super mega blaster star do cristal. Não sou mesmo. Eu estudei pra caramba, sabe? Eu li, eu escuto a minha intuição hoje, eu tento não deixar o meu ego tanto tomar conta. Então, você que está escutando, você pode também. Você começa a experimentar, que você vai vendo que vai dando, você vai fluindo com as coisas, né? Vai Acredita no que acontecendo. você sente, né? Eu acho que esse é o principal, é a grande chave. É a pessoa achar que, cara, eu acho que é maluquice da minha cabeça, isso também, entendeu? Muito bruxaria, e não é. É o nosso Isso. coração. Teve uma imersão que a gente fez, até que a gente foi lá com nossos filhos, lá na AINE, uma escola lá no Rio Grande do Sul, e tem o Tiago Berto. Ele tem uma frase muito legal que eu levo para mim, que é a mente a serviço do coração. Quando você começa a escutar realmente o que tem aqui dentro de você, né, é quando você, nossa, mas é a mente Isso. a serviço do coração. E aí outra imersão que eu fiz, que é do Stefani, que ele falava assim, a mente a serviço do coração e o coração a serviço da alma. E eu achei super, Pronto. assim, muito... Aquilo ressoou muito bem para mim. Eu acho que para esse momento que todos nós estamos vivendo, né? Você
joga um pouquinho a mente um pouquinho para o lado, olha, começa a enxergar realmente o que o teu coração está falando, né? E às vezes é uma coisa muito viajante, né? Como aconteceu contigo, né? Eu acho que eu vou dar um último exemplo para começar a falar das pedras logo, mas assim, nesse processo de quarentena, quando chegou depois do portal do dia 4 de abril, que foi 444, eu entrei num processo que eu precisava desligar o celular, pra você ter noção, porque eu entrei num processo muito pesado mesmo, assim, comigo mesma, de confrontar mente, ego, espírito, sabe? Assim, eu já não sabia mais direito. Foi um momento bem... não foi assim difícil. Foi difícil porque eu tive que encarar e pronto, acabou. Nesse processo, eu meditava e foram três vezes, eu acho, que ou na meditação ou num sonho, o último foi o sonho, que foi revelador, mas assim, na meditação, eu estava meditando, daqui a pouco eu via um corpo sem cabeça, né? Mas não era uma coisa de terror, não, era um corpo sem cabeça. E a cabeça do lado, sabe? A pessoa carregava, aquele corpo carregava a cabeça do lado, assim, tipo na altura da pelvis, né? Da barriga. E eu falava assim, gente, que isso? Uma vez, duas vezes. Na terceira vez eu sonhei. E aí era um homem mesmo, e ele tinha um machado que enfiava bem na altura do olho, no meio da cabeça. Só que o cara, ele olhava para mim com aquele machado, sabe? E ele andava segurando a cabeça dele. E eu falava assim, mas de novo esse negócio dessa cabeça fora do corpo? E aí veio a frase assim, a sua mente, ela conversa com o ego, coloque a sua mente no lugar que ela deve ser. Isso, e libere a sua consciência. E eu, como assim, né? Claro, não foi essas palavras, mas tipo, a minha mente, ela tá ligada com o meu ego, né? Então, a minha consciência precisava estar aberta, então eu precisava mesmo dar uma degolada em mim, para ver se eu conseguia entender, sabe? Liberar, porque aí realmente, aí eu dei uma degolada e falei, vou conectar com a consciência, vou expandir a consciência e botar a mente, que ela é importante, mas a mente no lugar dela. Exatamente. E aí foi um divisor de águas para mim, foi bem bacana. Maravilhoso. Muito pertinente. Bom, vamos lá. Muito pertinente. Para esse momento e para a função que você exerce aqui nessa sua passagem terrena, né? Sim, então, sim. Essa cabeça foi tudo degolada aí. Tinha que ser, porque aí a cabeça... Então, assim, ó, se você está escutando, né? Se tiver alguma dificuldade, dá uma degoladinha básica, porque a mente vai falar para você, não acredita. E não adianta você falar que você vai colocar o cristal se você não acredita, sabe? E também não é assim. No começo, você pode até falar, nem sei direito como é, mas se você colocou, você acredita. Você só precisa legitimar isso. Porque, tipo, você vai colocar uma coisa que você não acredita? Você vai ficar lá se enchendo de pedra? Você vai tomar água de pedra, gente, se você não acredita? Não pode. Não, é verdade. Não é? Então, assim, se você fez, pronto, você acredita. Ponto, acabou. Certo? Então, já demos o primeiro passo, tá? Tá. Bom, vamos lá, vamos falar dos cristais. Deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. Então, assim, aqui a gente tem uma drusa, né? Essa daqui é uma capela de ametista. Não sei se está dando para ver direito. Sim, dá para ver. Então, se a gente olhar, aqui ela tá polida, tá bonitinha. Mas se eu olho aqui, ó, eu vou ver que tem muita estrutura, né? Até eu chegar na parte bonitinha aqui, que tá colorida e tudo. Isso daqui está incrustado. Não sei se vocês já viram vídeos A gente tem aqui. A gente até trouxe nas notas. Aqui, a gente colocou todas essas pedras aqui. Aqui pois tem é. Espaço também menorzinha. Pois é, para arrancar isso daí, isso está incrustado lá dentro, lá na terra, tá certo? Bom, o fato é que assim, ó, nos primórdios, então assim, no planeta, vamos lá, eu vou fazer um batidão para vocês entenderem de que lugar que eu estou falando, qual é o contexto, tá? No planeta, no universo, tudo é energia, tudo.
tudo flui o tempo inteiro e tem uma agenda cósmica de evolução, porque tudo no planeta existe, no universo existe para evolucionar, para evoluir. Então é sempre um processo cíclico de evolução. O planeta Terra, num determinado momento, digamos que ele se disponibiliza, enquanto Gaia, enquanto um ser vivo, a ser um lugar para abrigar seres de outros planetas, de outras dimensões, de outros universos, para poder cumprir com essa agenda cósmica de evolução. Então, quando o planeta, que também é uma consciência, ele toma consciência dessa realidade e se disponibiliza a fazer esse papel de ser esse lugar que vai permitir ser um lugar de evolução, ele toma forma e ele começa todo um processo que aí a gente vê na literatura, né, que são aqueles processos de trocas de gases, químicos, temperaturas altas, enfim, até que ele passa por esse processo de evolução e ele tem começa a ter uma primeira forma de vida, digamos assim, a bactéria que sai lá né? Sai dos mares, dos oceanos e, enfim, a gente chega onde a gente é. Isso dentro dessa teoria de evolução que a gente conhece aqui. O fato é que o cristal, a pedra, ele é um dos elementos... outra coisa. Se Gaia é esse ser vivo, tudo que habita, seja mineral, vegetal, animal, tudo que habita também tem um nível de consciência. Então a gente fala o seguinte, que o cristal, ele tem o seu nível de consciência, ele tem uma consciência própria, uma inteligência própria. Por isso que a gente usa a expressão programar o cristal vai interagir com, né? Essa consciência, você imagina o seguinte, que esses elementos, eles estão lá embaixo da Terra, e imagina quantos milhares de anos não foi para que essa estrutura pudesse se organizar dessa forma. Nossa. Aqui tem muita idade, eles são muito velhos. Então você imagina que na consciência desse cristal, na história do DNA dele, né, nas memórias desse cristal, ele contém memórias que estão vibrando os prótons e elétrons e nêutrons, toda a estrutura energética desse cristal vibra uma consciência dos primórdios da Terra. Muito certo? antiga, mas muito antiga, né? Incrível. Muito antiga. E que a gente passava batido, porque a gente tem um grau de limitação, que assim, a gente fala, nós somos seres mais evoluídos que o cristal. Sinceramente, eu nem sei, porque ser mais ou ser menos faz parte da dualidade. A gente tem um nível de consciência diferente. Eu tenho um nível de consciência diferente da planta, eu tenho um nível de consciência diferente. Então, os índios, né, vamos pegar uma área mais xamânica, os índios, eles usam o nível de consciência dos elementais, da terra, das folhas, para poder oferecer o tabaco, por exemplo, usar o tabaco como elemento de expansão de consciência. O tabaco, naquele momento, é a consciência do tabaco que ajuda com que eu amplie o meu grau de consciência. Então, são trocas, são fenômenos de trocas de consciência que a gente está o tempo inteiro interagindo. Só que, do mesmo jeito que a gente acredita que eles não têm consciência ou que eles têm uma consciência limitada, olha como nós temos uma consciência limitada, porque a gente nem sequer pensa que essa troca está existindo o tempo inteiro. A gente acha que isso aqui é uma pedra, tá bom, isso aqui é uma pedra, olha que pedra bonita, nossa, é mesmo, olha, ela é uma pedra bonita. Então eu tenho um diamante, ele é bonito. E a gente usa esse mineral com duas possibilidades, ser bonito ou ser feio. E ter valor ou não, porque, por exemplo, para mim, desculpa quem é conhecido aqui, se você me der um brinco e disser que é um diamante falso, eu vou acreditar. Se você me der um brinco de vidro e me disser que é um diamante, eu vou acreditar. Por exemplo, a gente tem essa pedra aqui, ó, que é o cristal de Andara. O cristal de Andara vem de uma internet, né?
Tá, e aí, qual é a recomendação? Eles falam, olha, não compra na internet, porque tem muita gente que vende, vende vidro colorido como se fosse o cristal de Andara, né? Então, assim, mas se eu vou comprar uma pedra, eu vou comprar uma pedra de vidro, porque eu acredito, porque eu só consigo a minha consciência limitada, né? Como que eu vou saber se é um cristal, se ele é verdadeiro ou não é verdadeiro? Eu, de verdade, eu não sei avaliar. Eu estaria colocando a minha intenção, né? E ativando uma pedra de vidro, provavelmente. Então, assim, esse julgamento de que é bom, de que é mal, isso é uma limitação da nossa consciência, tá certo? Bom, então, assim, os cristais, eles têm um padrão de energia dos primórdios. Na Terra, no primeiro momento... Gente, peraí, só um minuto. Deixa eu vou ligar o... Ai, o negócio esquentou. Aí eu porque são as pedras. Eu começo a falar igual uma coisa aqui. Ai, meu Deus. Bom, então assim, né? A gente tem o cristal, deixa eu voltar. Sim, a energia que esse cristal reverbera, que ele que eu reconheço nele, vamos pensar do ponto de vista de física quântica, tá? Uhum. Então, eu tenho os prótons, elétrons, que são a menor estrutura, nêutrons, que são a menor estrutura que a gente tem em cada elemento da natureza e em nós mesmos, nas nossas células. O cristal, ele tem uma base, ele tem mais elementos de silício, tá? Que tem uma vibração, se eu não me engano, são 14 ou 16 prótons e elétrons, eu não lembro agora exatamente. Uhum. Mas ele tem uma vibração mais alta, ou seja, ele emite uma frequência mais alta, mais elevada. Não é melhor, nem pior, nem boa, nem má. E o padrão só mais elevado. E o padrão que nós estamos recebendo de ondas, de energia na Terra, ele é um padrão também mais elevado, que é um padrão que está jogando a gente num... É assim, ó... então, pera, deixa eu ver. Eu vou dar um corte aqui, e aí, se você não entender, a gente fala assim, põe na caixinha, daqui 15 dias você vai entender. Mentira, você entende logo, porque 15 dias era antes, agora na quarta dimensão você já entende logo. Quando a gente entra, e depois eu retomo, porque eu vou falando rápido. Quando a gente entra e começa a receber energia de luz, a gente começa a receber a tal da energia fototônica, porque o planeta, dentro dessa agenda cósmica, dentro desse ciclo evolutivo no universo, ele entra num alinhamento com o Sol Galáctico Central, com o Alcione, o nosso Sol, e ele começa a receber um padrão, a gente entra naquela rosquinha, que chama rosquinha do cinturão de fótons, e essa energia fototônica, ela começa a entrar no planeta e com ondas mais altas, e vai fazendo com que a gente vá despertando, com que a gente vá... O nosso padrão de consciência vai ampliando e a nossa mente tende a ficar mais ligada à terceira dimensão, ao ego. Essa energia que entra está muito mais compatível com o padrão de vibração dessa estrutura do que dessa estrutura do meu corpo, que é mais carbono. Não é que o meu corpo é mais carbono, né? Assim, nessa estrutura de tetaedro e tal. Por isso que, não sei se vocês já ouviram falar que a gente vai mudar a estrutura. Nós estamos mudando a estrutura do nosso corpo da base de carbono para a base de silício, né? Da base de cristal, desculpa. E, na verdade, não é que eu vou virar pedra, porque eu falava assim, nossa, mas eu vou virar pedra, então, como assim? Eu vou mudar para silício e tal. Não, é estrutura energética. E essa base de carbono para uma base de cristal está muito relacionada ao ser crístico, cristal do ser crístico, que é um padrão de amor incondicional, que é isso, a gente vai limitando em palavras, né? É muito mais do que amor. É uma vibração que você sente no seu cardíaco, que gera um padrão de energia que faz eu sentir esse calor, por exemplo, assim, essa coisa, sabe?
Você fala, você nem explica direito o que que é. Isso é uma vibração. E quem é que está? Qual é o nível de consciência que está compatível no planeta Terra nesse momento? O cristal. Por isso é que a gente pode usar o cristal para a gente se curar, certo? Porque ele, com o nível de consciência dele, ele vai, com a inteligência que ele tem, uma vez que ele é ativado, acho que foi a Márcia que perguntou aqui, como que eu posso programar os cristais? Na verdade, a gente não programa os cristais, nós ativamos. Eles têm uma programação própria. Eu vou explicar depois como que a gente faz. Mas eles têm um nível de consciência que não é o meu nível de consciência. A minha consciência ainda não atinge a consciência do cristal. E eu achando que eu era boa, né? Ai, como eu sou ótima, como ser humano. Nós somos muito Eu sou um ser humano. Eu sou o melhor de todos. E agora, ó, é a gente pedindo ajuda para eles, né? A gente está pedindo ajuda, tá? Sim. Então, tá claro como é que, assim, de onde é que eu estou falando? Sim. Sim. Pronto. Esse meu nível de ampliação de consciência, quando eu começo a pensar que eu posso interagir com os elementos que existem na natureza, que cada um tem um nível de consciência, e cada um tem uma oportunidade de me curar, eu estou considerando o quê? Que eu tenho um padrão de energia que está em desequilíbrio, que está em... Porque nós mesmos criamos nós mesmos saímos desse prumo, né? E que agora a gente precisa dar um salto quântico mesmo, a gente precisa dar um salto energético. Então, a gente pode falar aqui, por exemplo, a gente poderia falar, tem uma live só sobre folhas, sobre chás, sobre emplastos, sobre tabaco, fumo, maconha, enfim. Tudo. Existem várias medicinas com as ervas, por exemplo. E que a gente utiliza da mesma forma. Um bate-folha, eu não sei se já fizeram bate-folha, de vez em quando eu faço os bate-folha aqui. Você pega folhas, e aí a gente estabelece a categoria, folha quente, folha morna e folha fria, né? O bate-folha normalmente a gente faz com folha fria, a arruda, por exemplo, é uma folha quente, a gente faz com folha quente. Você vai e você tira a arruda, por exemplo, e você pede permissão para ela. E você diz, olha, que as propriedades que você carrega, né, possam limpar o meu campo, meu perispírito, o meu campo eletromagnético. De quê? De ondas densas que estão mexendo no meu equilíbrio. Então, a gente vai desmistificando aquela coisa que, é uma bruxa, é uma mulher que faz macumba. Isso é coisa de... tenho medo, exatamente. Muito legal isso. E programar... Então, cristal, como você fala, nós conseguimos programar os cristais? Então, a gente consegue ativá-los. Desculpa, perdão. Eles já são programados, né? Sim. Eles têm essa consciência, eles têm uma vibração, tá certo? Eles têm um nível de vibração X nessa estrutura de base de silício. Então, eles têm. Hoje, eles estão extremamente mais alinhados com a energia que entra no planeta do que o meu corpo físico. Sim. Tá? Pronto. Aí, eu não vou entrar na especificidade dos sólidos platônicos, da geometria sagrada, porque senão aí fica muito conteúdo e as pessoas não vão conseguir aproveitar direito o que a gente está trazendo, tá? Vamos pensar o seguinte, olha. Como que eu posso usar, então? Então, ok, como que eu vou usar, então, os cristais, né? Eu já entendi que eles são elementos de cura. Como que eu posso usá-los? Bom, vamos pensar no seguinte. Ora, se eles têm um padrão de vibração X, que está muito mais alinhado com o planeta, imagine o seguinte, se você tem na sua casa, vamos lá, vamos alinhar isso também. Você acredita, primeira coisa que você tem que pensar é, você acredita que os seus sentimentos, as suas emoções, aquilo que você vibra, não, sentimentos e emoções são vibrações
e que ficam impregnadas no campo da sua casa? Então, Sim, sim. se você acredita nisso, ponto. Então a gente já sabe que na sua casa tem a sua energia. Se você Uhum, está com muito medo, se você está com muita. Se é uma casa que está sempre em discussão, que tem sempre um problema, que tem desavenças, sempre uma né? Gritarias, desavenças, Ana. crença limitante, nossa, a gente vai se ferrar mesmo, a gente não tem Uhum. dinheiro agora. É. Qual é o padrão de ondas que você está inserido? Esse caldo que você está inserido, esse Baixo, oceano que você está inserido, ele está denso, tá certo? bem. Com ondas mais densas. Se você coloca um cristal e você ativa o cristal, e a gente vai falar, Uhum, não é assim, o cristal por si só, ele já vai estar lá fazendo um papel dele. Só que ele, como ele recebe a influência do meio, uhum, se eu não estou ativando essa frequência, automaticamente ele vai ficar lá com tanta energia densa, ele vai ficar lá carregado também, ponto. Vai ficar uhum. lá no ponto dele, certo? Não faz a menor diferença. Agora, se esse é um dispositivo, é uma ferramenta que eu ativo ela, eu ativo, eu provoco um padrão de onda que ele tem capacidade de ampliar. Então, eu vou lá e coloco no ambiente e ele é um gerador de onda. Então, ele modifica o padrão de energia denso que está na minha casa, porque ele está emitindo uma onda mais elevada. Aham. Então, Mais existem, sutil, né? por exemplo, isso. Então, por exemplo, a gente tem cristais de várias formas, tá certo? Então, eu tenho a ágata, Uhum, aqui eu tenho a ágata de fogo, aqui eu uhum. tenho fugiu o nome, esquece agora, né? Mas é o verde, o quartzo verde, Aço a verde. gente tem o quartzo azul, eu Aham, tenho vários tipos de cristal e que, de uma maneira geral, para a gente não, que não vai dar tempo da gente entrar na especificidade, uhum. todos eles têm um padrão de vibração, porque eles são a base, eles estão na mesma base ali que eu mostrei, lá no fundo da Terra, na base de silício, com esse tipo de memória, tá? Essa formação de cristal, que a gente chama de cristal gerador, ele é um cristal que essas pontas para cima, então eles são tirados, tudo bem que aqui ele tá lapidado. Aham. Alguém também perguntou, eu já vou aproveitar para responder. Se lapidar o cristal, se polir o cristal, tira a energia dele? Não, não tira a Uhum. energia, tá certo? Agora, o padrão de cristal, por exemplo, se eu pegar um cristal gerador como esse, é super interessante a gente observar, porque ele vai mudando. Esse, ele ficou muito tempo lá fora, tomando sol e chuva, no meu campo lá, no meu campo magnético lá fora. E foi Uhum. impressionante como ele começou a criar um monte de coisa dentro dele, ficar rachado. Aí meu filho Aham. falou, nossa, mas ele vai implodir. Não, ele começa, o padrão de energia dentro dele começa a mudar a estrutura dele, tá certo? Então, no ambiente, se você tem um ambiente que está muito denso, você pode usar o cristal para que ele possa modificar esse padrão? Deve. Hum. Mas vamos combinar o seguinte: o cristal ele tem um nível de inteligência, de consciência dele. Olha que interessante. Se eu acredito nisso e acredito que ele pode me ajudar, não é o cristal que vai transformar. Quem vai transformar é você. É a sua intenção. E na hora que eu começo a ativar o cristal, eu ativo o cristal e digo, nossa, eu vou ativar o cristal com a minha intenção. Qual é a minha intenção? Melhorar o padrão de vibração de medo dessa casa. Se eu já coloquei a intenção, gente, o cristal só me ajuda. Quem está fazendo o papel sou eu. Então, ele é um instrumento, óbvio, mas não adianta eu chegar e deixar ele lá e falar, ai, tá, vou esperar o cristal aqui mudar Porque esse ambiente. você já vai ter modificado a sua vibração, né, para isso,
ele já vai se alinhar com você e já vai multiplicar essas ondas no ambiente, e aí sim vai Ai, gerando, né, toda vai essa, fazendo Uma cura. sim, isso. uma cura, exatamente, uma Um limpa. mon- Pois é, um monte de pedra dentro da gaveta modifica a energia da gaveta? Claro que não, tá? Aham. As pedras estão lá dentro da gaveta. A pedra precisa de estímulo, ela precisa de energia. E aí ela vai reverberar com isso. Ah, Cláudia, eu estava com um cristal e o cristal quebrou, explodiu, não sei o quê. Claro, ele respondeu provavelmente a um padrão de energia, né? E outra coisa também que é importante, a gente, sabe, não é assim que eu tenho o poder e o controle sobre esse cristal. Não é isso. Eu só tenho a intenção. Para mim, foi um divisor de águas entender. Na perspectiva da física quântica, e eu estava falando até para o Marcelo, que eu fiz o curso do Amit Goswami, né? O de Uhum. ativismo quântico. Porque Uhum. aí começou a fazer sentido para mim como é que energeticamente isso funciona. Eu sou o agente transformador. Então, assim, Uhum. o cristal, ele é um recurso, ele é uma ferramenta, mas eu Ferramenta. sou o cirurgião, sabe? Assim, eu que transformo. Senão, não adianta. Então, assim, e não é Seria um muito cômodo controle. você pegar uma pedra e trabalhar aí para mim e não modificar nada Isso, dentro de você. isso. E aí, tanto você como terapeuta, que Uhum. vai aplicar um cristal, como você que vai, como paciente, digamos assim, que vai receber o cristal, tanto um como o outro, precisa alinhar e autorizar, digamos assim, olha, eu acredito que esse Uhum. padrão de energia equilibra o meu padrão de energia, certo? Isso Então é uma eles ativação do funcionam. cristal, né, Cláudia? Ativar o cristal é É isso. colocar a É sua colocar a intenção. sua intenção naquela pedra, né? Para Isso, modificar. é. Agora, lá, e também eu não vou entrar nesse nível de detalhe, né? Aham. Porque aí também a gente não vai. Mas quando eu comecei a trabalhar com os cristais, eu comecei a trabalhar de uma forma muito intuitiva mesmo, assim. Então era assim, bom, tem que trabalhar. E assim, tem muitos anos eu comecei a me encher de pedra. Eu nem sabia por que que eu tinha tanta pedra. E eu era assim, daquelas pedras que às vezes ficava guardada as pedras um tempão, que aí eu, ai, peguei as pedras e tal. E outra, eu ficava muito na mão do outro, sabe assim? Porque na época, gente, eu sou da época que ainda não tinha internet. Então, Aham. era difícil de achar a fonte para estudar, onde eu ia beber, sabe? Uhum. Então, se alguém chegasse para mim e falasse assim, olha, essa pedra não pode usar, porque essa pedra não sei o quê, eu acreditava. Nossa, eu falava, não, essa pedra não pode, não sei o que, sei lá. Então E, você ia mas lá na aquilo, Barça. na Então, Barça, nossa, na Barça, você não sabe o que a também gente sou dessa fazia, mas época. a gente se reunia num Ah, pá. quartinho. Eu tenho um livro, eu escrevi um livro que eu conto essas histórias de como foi esse meu despertar, né? Porque eu Aham. passei poucas e boas, e aí a gente ia para o quartinho, e aí chegava lá, começava a meditação, eu e mais duas maluquinhas. E aí a gente viu um monte de símbolo, símbolo, símbolo. E aí, quando a gente voltava da meditação, falava, eu vi um símbolo assim, a gente ia desenhando, uma ia complementando da outra. A gente ia, saía, beleza? No outro dia ia para uma livraria que tinha aqui em Salvador, tem, eu acho que ainda. E a gente ia para a livraria ver livro do Egito, livro, sabe? Que a gente falava, nossa, esse símbolo parece um símbolo egípcio, esse símbolo parece um símbolo atlante. E aí a gente ia buscar essas coisas, esse conhecimento por Uhum. livro. Então era nessa fonte, e eu acreditava muito em muita coisa que me falavam, que depois eu fui desconstruindo porque eu fui estudando, né? Então Exatamente. essa coisa de ativar o cristal é Uhum. assim. Primeiro, eu preciso acreditar, certo? Que eu acredito que isso daqui é um mineral que tem um nível de consciência que é diferente do meu e tem um padrão de energia que vibra Mais numa alto. frequência mais alta. Tá bom, Uhum. beleza. Uhum. Como que eu acordo? Eu falo assim, eu preciso acordar esse cristal. Ele está dormindo Aham. aqui. Então, a energia dele está aqui. Como que eu acordo ele? Os atlantes e os lemurianos,
eles usavam muitos cristais como ferramentas de cura. E eles ativavam o cristal com dois estímulos. Um estímulo de luz e um estímulo de som. E aí eu fui estudar, porque eu falava assim, que cáspita é essa, né? Por que a luz ativa e tal? E que tipo de luz também que acorda o cristal? Então, aí o que eu descobri? Então, a gente tem a lâmpada, a LED hoje, a luz de LED, é uma luz que emite uma frequência. Tá vendo aqui, né? Tranquilo. Ela é uma lâmpada que emite uma onda, essa lâmpada de LED, ela emite uma onda que incidindo sobre o cristal, é como se despertasse a onda de luz entrando no prisma do cristal, gera um padrão de energia que faz com que os prótons e elétrons entrem em atividade, certo? Essa é uma forma. Então, a lâmpada, a luz azul, E essa no luz é uma espectro luz azul. diferenciada, azul, outras Nas cores É ou uma só uma azul. luz? Azul? Não, é a lâmpada azul e a gente sabe que o LED, se você for, a gente tem bastante estudos com essa faixa de frequência do azul, por exemplo, para recuperar, para cicatrizar pessoas que têm diabetes, né? Que tem, como é que chama? E tal. Isso. Tem a ozonioterapia, que é muito bom, associado com a cromoterapia. E aí é nessa frequência, porque a faixa de onda do azul, ela ajuda no processo de cicatrização da pele, por exemplo. Então você ativa Então, tem o cristal algum... com esse LED e usa o cristal para melhorar, fazer essa cura, digamos assim. Né? Isso, porque eu A acordo... Rita estava até eu- perguntando aqui sobre o sol. sol? O sol também É bom ou só essa? colocar o cristal no sol, a energia É. solar, tá. É bom. Mas aí, assim, por exemplo, o sol eu uso para energizar ele, né? Então, mas aí a gente vai falar depois como que a gente carrega o cristal. Agora a gente está falando, que eu não sei quem foi que perguntou, Cris, só para você entender melhor. Ai, meu Deus. Vamos Ó, fazer 10 a gente lives? a gente está falando agora de ativação. Depois eu falo do cristal, como a gente limpa Tá. o cristal. São coisas Tá? diferentes. Ok. Diferente. A gente está pensando em ativar o cristal, ou na minha casa, ou eu estou ativando para eu colocar o cristal em mim. Então, eu vou usar a luz azul, de preferência no cristal transparente, que ele reage melhor ao estímulo da lâmpada, da lâmpada não, da cor azul. Também, assim, é isso. Eu não vou entrar eu não vou entrar em detalhe, mas assim, aí você tem que estudar o espectro da luz, né? Sim. A frequência Tem da luz bastante azul. Isso, então, a frequência da luz azul, ela ativa melhor aqui. Ela já não é a cor, a frequência da cor azul, por exemplo, ela não ativa, ele não interage tão bem com um quartzo verde, por exemplo. E, tá? Aí, e é uma coisa também que você vai sentir muito. Por exemplo, essa pedra é um cristal de rutilo, rutilado. Eu tenho um. Então, tem, né? Ele é muito poderoso, esse cristal. Esse cristal de rutilo, ele tem filamentos aqui dentro, inclusive filamento de metal. Então, ele também não interage bem com o espectro da luz azul. Ele interage melhor com o espectro da luz amarela, por exemplo. Tá certo? Sim, interessantíssimo. Para você poder ativar, tá? Então, para eu ativar, eu vou lá, jogo a luz. Eu gosto mais de trabalhar quando eu... Ai, agora embananei. Não, deixa eu terminar aqui. A luz azul. E qual é o outro para ativar esse cristal aqui? Qual é o outro estímulo que eu dou para ativar o cristal? Eu uso som. E aí eu fui estudar também. Que som que eu vou usar?
E aí eu uso essa pirâmide de cristal. Nossa. Nossa, que legal. Por que a pirâmide? Ela é bem... Né? é uma delícia. Uhum. A Nunca tinha pirâmide... visto. Nunca tinha Não? Eu já visto. tinha visto na sua live, É, mas é não. sensacional. Pois é. Já me A apaixonei, já pirâmide... quero uma. Tipo isso. Depois eu te dou o endereço lá do pessoal que vende aqui. A pirâmide de cristal, ela, ela permite que o som, ele não é um som que está afinado, como na taça de cristal, por exemplo. Eu tenho uma taça de cristal que está afinada em sol sustenido. Ou eu tenho a tigela de cristal que está em dó sustenido. Uhum. A pirâmide, ela permite um espectro de onda sonora. Então, ele vai de dó a dó, certo? E imagina o seguinte, eu tenho um cristal que está em cima do corpo, tá Uhum. certo? Sim. Ele Uhum. está em cima do meu chakra. E ele Uhum. está interagindo com o padrão de energia desse chakra. Uhum. Imagina que eu estou muito ansiosa, que eu estou com muito medo, que eu estou com pensamentos repetitivos. Ou seja, eu tenho no meu campo magnético, eletromagnético, provavelmente padrões de onda completamente em desequilíbrio. Quando eu começo a estimular esse cristal com a luz e dou o estímulo do som, ele vai interagir com o padrão eletromagnético meu, com a emissão de prótons e elétrons que estão vibrando nas minhas células, Uhum. e ele começa a entrar em. E aí, digamos que as minhas células elas estão num padrão de vibração que eu preciso de um dó, que eu preciso de um ré sustenido e depois de um si. Então, na hora que eu estimulo com a pirâmide, Uhum. que é um espectro, não é uma nota só, que é um espectro de notas, eu consigo. Esse cristal, ele fala, obrigado, porque você está me dando o estímulo que eu Eu preciso para precisava. poder equilibrar e alinhar. Então, o que, que acontece no primeiro momento? Quando eu estou estimulando, eu gero no meu corpo físico e no meu corpo energético uma entropia. Gera aquela desarrumação e aí depois ele arruma. É muito louco, Que é legal. muito doido. É muito interessante. Isso eu faço, esse trabalho eu faço com os sólidos platônicos, na hora que eu estou aplicando os sólidos platônicos, né? Mas a gente sabe que não num nível tão potente como quando eu aplico uma geometria, um cristal dentro da geometria sagrada, não nesse nível de potência, mas quando eu estou aplicando os cristais nos meus chakras e estou usando as pedras numa regra bem simples, uma regra bem básica. Usar o cristal com a cor do chakra. Pronto, aí você alinha. Acabou. Ah, Ah, qual cristal que eu uso no meu plexo, no meu laríngeo, né? Uso verde ou uso azul, depende, depende, porque tem autor que fala que a cor é verde, tem autor que fala que é o azul, tem fonte. Eu uso muito a minha intuição, né? Quando eu estou e aplicando sólidos, quando eu acontece estou aplicando sólidos ativo, ela faz platônicos, eu uso verde no laríngeo. assim. Normalmente, certo? Mas, enfim. Então, eu ativo no corpo físico, eu vou ativar o cristal com dois estímulos: o estímulo de É o luz cromático e o estímulo sonoro, fórum. que é o da pirâmide. Certo? Certo. Na outra live, você usou como se fosse um copo, né, de cristal, né? Também É uma taça, taça. né? É uma taça. Também funciona para isso, né? A taça eu uso normalmente, eu gosto de usar a taça muito mais no ambiente. Eu uso a taça, é impressionante isso daqui, ó. É muito forte isso. Na meditação, então, eu senti um negócio assim entrando dentro da gente. Ela tá afinada em sol sustenido, essa taça. Então eu não uso ela normalmente para ativar o cristal, mas eu poderia até usar também, certo?
às vezes, então é isso, eu vou seguindo muito a minha intuição, certo? Então, por exemplo, quando eu vou atender uma pessoa, quando eu estava atendendo, que antes da pandemia, né? Que eu ia atender uma pessoa, eu comecei a fazer diagnóstico energético, por exemplo, com essa taça. Você toca ela e vai passando no corpo. E é impressionante, aonde você tem buraco, que você tem escape de energia, é impressionante porque E muda, ele né? engole É. o som apaga, Nossa, sabe? Incrível. incrível. Uhum. É muito louco. Aí você fala, Muito louco. oi? E aí eu comecei a fazer assim. Tipo, passava em algum lugar, aí, você tá com alguma dor aqui? Você tem algum problema de ovário? Você tá com dor nas costas? Você tá com dificuldade de orar? Era impressionante, sabe assim? E olha, e aí às vezes as pessoas, não, eu falei, então dá uma olhada. Aí depois ela mandava um zap, sabe assim, Cláudia, você não acredita, olha, eu fui no médico, não sei o quê, não é que eu tô com alguma coisinha? Claro, nunca fiz, graças a Deus, nunca precisei falar nada que fosse. Muito Mas ruim, você né? vê muito Grave. ruim, mas você vê o ponto que está desalinhado energeticamente, que está tendo uma perda de energia, sabe? É Aham. bem, é bem legal. Ai, bom, vamos lá, vamos Cláudia, seguir. deixa eu só te falar uma coisa. A live, eu acho, É. algumas pessoas falam que está terminando com 1 hora, outros falam que está seguindo. Se cair, a gente pode entrar de novo? Tem Vamos, problema? vamos Se está entrar com de hora, novo. tá com hora para. Não, não tô com Tá, hora. tá bom. Não. Então Então, a gente se vai. cair, a gente vai entrar de novo. Só para vocês Tá? saberem que se cair, porque quando a gente pisca, acabou. Eu não Já estou são. entendendo. Esse tempo Qual tá é muito o Então, louco. vamos qual fazer é o esse tempo para teste. mim? Qual é o tempo Qual para é mim? o Pois tempo é, para mim, Não, velho? você tem tempo à vontade. entendi. Não, Não, só maravilhoso. para a gente conseguir fechar e, se não for abusar da sua boa vontade, fazer uma meditaçãozinha no final, que é tão lindo você fazendo uma meditação. Pode ser? Pode, pode. Vamos combinar então. Pronto, Então, perfeito. A tá bom. Sobrou gente. mesmo? A Roberta está falando. Isso. Roberta também trabalha com cristais, tem vários terapeutas aqui, assim, é muito bom aprender isso. Eu nunca tinha Muito. feito essa ativação com Sensacional. som e, assim, tá abrindo bem minha cabeça. Muito bom. Consciência, né? Então, é, Minha consciência. Se quem expandindo aqui. Então, gente, mas assim, ó, vocês podem comentar, discordar, tá? Eu falo como eu estou Claro. Tá. trabalhando. Tem muitas perguntas, não sei se você pode ver aí. Não, se você quiser. Tem uma pergunta aqui que foi interessante. Vamos ver se eu acho aqui. Não estou achando, mas enfim. Eu acho que, enquanto você acha a pergunta, um comentário que eu ia fazer, até por ter, não só terapeutas, né, mas nós somos terapeutas de nós mesmos, né? Se a gente abre, expande a nossa consciência para isso, né, a intuição é tudo. Então, assim, aquilo que você falou, as nossas crenças mesmo, limitantes, de tipo, cara, eu tô botando esse bando de pedra nessa pessoa desse jeito, será que é isso mesmo? Muitas vezes, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, gente, e acontece que ia. E às vezes eu ia por um padrão que eu tinha lido, não, porque é assim, eu, cara, mas não é isso que tem que fazer, é isso daqui. Aí trocava. E aí depois eu falava, agora eu tenho uma mania de assim, acabo o tratamento online, né? E eu vou e escrevo tudo que eu senti ali. E a pessoa, aí no início eu ficava desconfiada, né? Não online, pessoalmente, cara, eu vou falar. Eu tô sentindo. Fala. Aí a pessoa assim, nossa, mas é verdade. Inclusive, eu não... Aí eu falava, gente, eu tenho que parar com esse medo de achar, entendeu? De deixar a mente me sabotar. E aí, quando eu tirei isso, falei, quer saber? Se eu também tô aqui, se é a minha missão, eu vou aqui, vou. Aí pronto, aí deslanchou. Aí é pedra para tudo quanto é lado. Agora vai ter som também na pedra. Aqui, ó, eu achei. É a pergunta da Mandinha Cereja. Mandinha, tudo bem? Ela tem vários cristais, ela não sabia de nada disso, não tinha conhecimento de nada, mas ela tem vários cristais. Assim, o que você faria, assim, falaria para ela? Não, ela está perguntando se ela consegue ativar esses cristais em casa. Sim. Consegue. Então. Vamos falar então assim, ó. Como é que a gente cuida dos cristais, né? Como é que a gente cuida desse serzinho aí? Então, assim, ó, eu já ouvi trocentas coisas, assim, tipo, pode e não pode. Gente, olha, vamos lá. Lembra, eu comecei a live falando isso.
Sente, sente. Você vai sentir muito. É muito importante que você comece a interagir, seja com Claudinha, quem perdão, for, agora sabe? vai cair mesmo, tá? Com 5 segundos Tá. vai cair. A Vamos gente entrar vai de entrar de novo, novo. tá? Então pronto, aí a gente. Desculpa. Tá, isso aí a gente